Por Dentro do Pelotão é uma série apresentada pelo Antbank com Tota Magalhães, a ciclista brasileira que faz parte da Movistar, equipe do World Tour. Nessa série, a gente apresenta para vocês os principais destaques de como acontecem as corridas, a temporada e como as equipes se organizam para você ficar por dentro de tudo que acontece no ciclismo. Confere aí! Nos primeiros episódios você descobriu como funciona a distribuição da temporada, os perfis dos ciclistas, como eles trabalham dentro das equipes e como as equipes se organizam para pontuar dentro do ranking da UCI. Hoje a gente vai falar sobre um detalhe de dentro do pelotão. Como acontece a tomada de decisões dentro das provas. Tota, outro dia eu estava conversando com o Joaquim Rodrigues, o Purito, como a gente conhece, e ele falou um detalhe interessante que é: muitas vezes as decisões acontecem por instinto. Quanto é planejado e quanto é do atleta a tomada de decisão dentro da prova? Basicamente, a gente entra na corrida com tudo planejado, né? Mas, obviamente, o plano A nunca é o plano A. Sempre vai ser o plano B, o C, o D, o E, enfim, às vezes não tem nem plano. E, claro, assim, cabe o ciclista também ter essa leitura de corrida, né? Acaba que, tipo assim, tem um diretor esportivo no carro, mas quem tá realmente vivendo ali a corrida são os ciclistas. Então, você tem que ler primeiro o que as outras equipes estão interessadas em fazer, né? Porque acaba que você não consegue também ganhar sozinha. Então, você tem que entender quais os objetivos das outras equipes. Eu diria que 70% é o plano da equipe e os 30% extras é um pouco da corrida, da equipe, individualmente também. Acaba que, por exemplo, uma capitã de estrada vai tomar as decisões mais técnicas também de posicionamento. Se a atleta tem a liberdade de atacar, então o exato momento de atacar, e aí vai um pouco da atleta. Como funciona a comunicação e a hierarquia dentro da equipe? Então, por exemplo, dentro da prova, quem é o primeiro responsável a mudar um plano? Quem seria o segundo? Quem tem a liberdade de fazer isso? E como vocês se organizam nesse sentido? Eu diria que a capitã com a líder são as pessoas que têm mais essa liberdade de mudar o plano. Obviamente a capitã tem talvez um passo acima, mas que ao mesmo tempo, como a gente está trabalhando para a líder tem que aprovar esse plano, digamos assim, claro. Obviamente é tudo comunicado pelo rádio de comunicação com o carro, ou talvez uma gregária, que normalmente, por exemplo, é a capitã que vai no carro conversar ao vivo, que às vezes, obviamente, o rádio dá uma falhada. Tem esses dois lados, a capitã de estrada com a líder, porque acaba que, como a gente está fazendo uma corrida para a vitória da líder, a líder tem que confiar nesse plano também. É como se a capitã de estrada fosse a banker e o cliente principal fosse a líder da equipe? Exatamente. E como funciona o controle a partir do momento que a equipe toma as rédeas para trabalhar para a sua líder? Vamos supor que eles querem controlar o ritmo do pelotão ou que querem acelerar o ritmo do pelotão. Como que acontece essa dinâmica lá de dentro? Quando as equipes estão organizadas ali no pelotão, né, vai de uma equipe aumentar o passo, né? Então, se, por exemplo, a Movistar quer aumentar um pouco o passo para deixar a corrida um pouco mais difícil e selecionar mais, então vai da equipe. Isso também é planejado antes da corrida. Então, basicamente, a gente tem as atletas que vão fazer esse early job, né, que a gente fala. Então, o trabalho mais de começo de corrida. E aí, quando essas meninas já cansam e já, digamos que o trabalho já tenha sido feito, entram as late domestic, que são as gregárias mais pro final de corrida, que normalmente, se for uma corrida que o final é um final em alto ou um final com mais subidas, então vão ser as gregárias que andam melhor nesse tipo de terreno. Mas é isso, assim, já antes da corrida a gente sabe quais são as gregárias que a gente vai usar um pouco antes da corrida, quais são as gregárias que a gente vai usar um pouco depois. Então, a partir disso, cada atleta já sabe basicamente seu papel ali dentro. A gente vê que a organização da equipe começa muito antes, então a gente já sabe quem vai trabalhar mais no começo, quem vai trabalhar mais no final, ou em partes específicas da prova. E tudo isso, claro, depende da duração, da intensidade, de quantos dias de prova são e até características específicas do percurso, como, por exemplo, a presença de paralelepípedos, subidas, lugares mais técnicos com muitas curvas e entradas de cidades, por exemplo. Já aconteceu de dar errado um timing de vocês? Por exemplo, na Volta à Espanha do ano passado, eu lembro que teve uma etapa que vocês tiveram que trabalhar por uma falha na... Nossa, sim. Nesse dia chovia, depois parava, chovia, parava.
Então, em vários momentos a gente estava no carro pegando capa de chuva, porque era o começo de etapa, então a gente não queria ficar muito molhada. Outras estavam parando para fazer xixi, que é uma curiosidade, então as mulheres também param para fazer xixi no meio, não só os homens. E numa dessas sai uma fuga sem um atleta da Movistar, então uma fuga grande de mais de 10. Isso também é algo que a gente comenta muito antes da prova, então poxa, a gente não quer que uma fuga com mais de 10 atletas saia, ou a gente não quer uma fuga com Lidl Trek e SD Works. Então se alguma dessas atletas pularem na fuga, então a gente vai ter que estar lá. Isso obviamente depende de qual é o objetivo da prova, quem são as pessoas que a gente está interessada em manter ali por perto, enfim. E aí nesse dia saiu essa fuga e aí tocou pra gente trabalhar para neutralizar. Fugas de começo, fugas de bandeirada, como a gente costuma chamar, são quando os atletas, logo depois da largada oficial, depois do trecho neutralizado, partem. Normalmente são fugas que têm menos chance de vingar no final do dia, né? Mas como acontece o controle dessa fuga? É só pelo número de atletas ou as equipes presentes? Vocês avaliam também condições de tempo, de linha? Como que funciona a tomada de decisão entre colocar alguém dentro dessa fuga ou deixar ir? Normalmente são as equipes presentes na fuga. Uma fuga muito cedo na corrida, dependendo do percurso, as meninas vão estar gastando mais energia e pra gente, em dadas situações, é interessante porque acalma um pouco o pelotão, não fica aquela coisa de ataca, neutraliza. Então tendo sempre uma fuga ali pequena na frente é uma forma de organizar, digamos assim, o pelotão. Mas obviamente depende das pessoas que estão ali dentro. Se tem uma Anna Kissenhofer nos Jogos Olímpicos lá na frente, de repente você não consegue buscar, né? Então, normalmente a capta da estrada junto com os diretores se comunicam, se é a equipe pequena ou se são assim, equipes pequenas, a gente diz como equipes Continental ou Pro Continental, ou talvez até equipes grandes, mas que não sejam um perigo para a corrida, digamos assim. A gente deixa rolar e claro, mas obviamente tem situações que saem do nosso controle e sai uma fuga que mal bem a gente tem que estar e a gente não estava e toca pra gente neutralizar. E às vezes a fuga tem sucesso, como já aconteceu até em grandes provas como a Paris-Roubaix. No ano, por exemplo, que a Alison Jackson saiu vencedora a partir de um grupo que não se esperava que ficasse ali na frente, né? Quando dá errado, como é que vocês se reorganizam mentalmente e estrategicamente para o dia seguinte, quando é uma volta, ou para a prova seguinte, quando a gente está falando de uma clássica? Eu acho que assim, depois que você vira a página, é página zero, sabe? Página em branco. Obviamente a gente tem um debrief da situação toda, a gente, até nos dias que a gente ganha, a gente tem essa reunião depois, para realmente colocar tudo que aconteceu na corrida num papo. E obviamente a gente nunca faz uma corrida 100% perfeita, então tem sempre alguma coisa para aperfeiçoar. Então logo depois da corrida a gente tem essa reunião. E aí logo em seguida a gente tem que virar a página, manter motivada e otimista, né? Acho que também é um papel não só da capitã, mas da líder também, de passar essa confiança e de, enfim, deixar a equipe numa vibe boa pra seguir tentando, até porque se ganhar fosse tão fácil não seria tão prazeroso, né? Então é difícil pra caramba, é por isso que a gente comemora tanto quando a gente ganha. Ganhar não é o único objetivo no ciclismo. Claro, a vitória é o momento que consagra e a gente vê o pódio ali, mas também a gente tem camisas especiais no caso das voltas, a gente tem prêmio de mais combativa, a gente tem prêmio de metas intermediárias. Vamos passar um pouquinho para o nosso espectador como é que funcionam todos esses passos? Vamos. O que é a camisa de mais combativa, ou o número de mais combativo quando acontece? É o atleta que mais tentou, digamos assim, né? Que tentou arriscar, tentou fuga, neutralizou fugas. Isso vai um pouco também da organização da prova, como que eles querem dar esse prêmio, mas normalmente é para a pessoa que mais tentou e se arriscou durante a corrida. Isso em provas de um dia e, enfim, provas por etapas é a mesma coisa, só que no final de uma grande volta, por exemplo, você tem um atleta mais combativo da volta inteira, que também vai para esse lado do mais corajoso, mais guerreiro, que mais sofreu, enfim. Bom, além dos prêmios de mais combativo, é comum que as organizações também façam os prêmios regionais. Então, uma prova na Austrália tem a melhor australiana, ou a prova na Itália tem a melhor italiana, que é para valorizar o ciclismo local. E aí, a gente tem as camisas, que são específicas das grandes voltas. Nas clássicas, normalmente pódio normal, primeiro, segundo, terceiro,
Mas nas grandes voltas a gente costuma ter camisa por pontos, camisa de jovem, camisa de montanha e camisa de líder da classificação geral. Conta pra gente como é que funciona a camisa de líder da classificação geral, que às vezes o cara não ganhou dia nenhum, ou ganhou um dia, como foi o caso do Bravinho, que a gente comentou no outro episódio, e acaba ficando com essa camisa de líder. Então, a camisa de líder basicamente é que tem o menor tempo acumulado, né? São 5 dias de corrida, foram 4 dias de sprint, que basicamente todo mundo chega no mesmo tempo, e no último dia é uma montanha de 10 quilômetros. Basicamente quem subir mais rápido a montanha vai ganhar a corrida. Então foi o que aconteceu com o Bravinho. O ciclista que tiver o menor tempo possível ganha a corrida. O detalhe é que quando a gente fala que todo mundo chegou no mesmo tempo, é porque tem que ter um espaço de 3 segundos entre um atleta e outro para começar a contar a diferença de tempo, quando as etapas são com final plano. Nas etapas de montanha, a partir de 1 segundo de espaço entre os atletas é considerado um gap de tempo. Então, se o pelotão chega, mesmo que sejam 100 atletas, e do primeiro para o último tenha 20 segundos, se não teve espaço entre eles, todo mundo fica com o mesmo tempo. O mesmo acontece quando acontece uma queda nos quilômetros finais da prova. Normalmente, nos últimos 3 quilômetros, em algumas provas, estão testando a distância de 5 quilômetros. Se um atleta está num grupo e tem um problema mecânico ou uma queda, ele fica com o mesmo tempo do grupo onde ele estava no momento do acidente nos quilômetros finais. Assim, a organização minimiza riscos e a tomada de decisão dos líderes fica um pouco facilitada, porque eles podem se colocar atrás do grupo principal e evitar o risco do sprint. Então, a camisa por pontos. Normalmente é para os sprinters, mas também tem pontos por metas intermediárias e muitas vezes até bonificação de tempo ali nessas metas. Quando é interessante para vocês, enquanto equipe que busca a classificação geral, brigar ou não por essas metas ou deixar os sprinters se virarem com elas? Normalmente as pessoas não brigam por essas metas, até porque é mais uma energia gasta, né? E aquilo, você vai contando ali no banco e às vezes acaba o dinheiro todo. Então, basicamente, a ideia do começo da camisa dos pontos foi deixar a corrida mais divertida. Às vezes, alguma cidade que a gente passa no meio da corrida paga para ser essa meta volante, né? Então, você ganha pontos a cada sprint ou a cada passagem nessa meta. E normalmente são os sprinters que disputam, até porque é uma forma de também dar oportunidade para eles estarem no pódio, e de uma prova de 21 dias ter algum interesse para equipes que tenham pessoas mais pesadas e mais explosivas. E enfim, é isso. Então, basicamente, só se a volta tiver poucas subidas que é interessante ir para as metas volantes. E, obviamente, se ela contar segundos. A camisa de jovens, ela normalmente é oferecida para atletas de até 25 anos no masculino e até 23 anos no feminino. E muito já se questiona se ela continua sendo válida, porque cada vez mais os atletas estão chegando muito jovens ao World Tour. Mas, sim, vários atletas que já ganharam a camisa branca, inclusive no Tour de France, depois vieram ganhar a camisa amarela, por exemplo. Como Tadej Pogacar. A camisa mais difícil do público acompanhar é a camisa de montanhas, porque os pontos são oferecidos em ordem crescente em relação à dificuldade das subidas. As montanhas são categorizadas em categoria 4, 3, 2, 1 ou hors categoria, HC. Tem uma lenda que dizia que o Citroën 2CV era um carro que, de acordo com a marcha que ele passava na subida, era a classificação daquela montanha. Mas isso não passa de uma lenda urbana, não é verdade? Essa classificação tem a ver com a distância e a inclinação da subida. E tem uma formulazinha matemática para ela, mas também tem critérios subjetivos. Por exemplo, uma montanha categoria 1 pode se tornar uma HC se for no final de uma corrida. E a Tota foi a primeira brasileira a fazer pontos de montanha no Tour de France Femme, na fuga do ano passado. Naquele momento que você estava ali com a Franzi, vocês combinaram? Uma passava na meta de montanha e a outra de sprint, ou foi automático? Não, ali a gente já tinha combinado que a gente ia tentar até a linha de chegada e os pontos e essas coisas todas. Nenhuma das duas estava brigando por isso. E naquele momento, aleatoriamente, eu estava na frente. Eu sentia que ela estava sofrendo mais que eu em toda a fuga. Então, na subida, eu quis colocar meu passo. E se ela aguentasse, bom, perfeito, que ela seguiria comigo, e foi o que aconteceu. Franzi Koch, que agora faz parte da Française DG e tem sido uma peça fundamental na equipe de Demi Vollering para as voltas. A série Por Dentro do Pelotão é apresentada pelo Ant Bank e tem Tota Magalhães, nossa ciclista do World Tour, participando com as principais curiosidades. Fiquem ligados e a gente se vê por aqui.
Olá, essa é Por Dentro do Pelotão, uma série apresentada pelo Antbank com Tota Magalhães, nossa representante brasileira no World Tour, a primeira divisão do ciclismo mundial. No quarto e último episódio da série, a gente vai falar sobre os bastidores que levam as grandes equipes a conquistarem seus objetivos na temporada. Confira aí. Tota, ao longo dos primeiros episódios, a gente falou pro público como funciona a temporada, as classificações das equipes e das provas, os principais objetivos, tomadas de decisões que levam a esses objetivos, mas tem uma parte muito importante que a gente ainda não comentou, a estrutura por trás dessas equipes e que permite que tudo isso seja alcançado. Conta um pouquinho pra gente, o que mais te surpreendeu quando você chegou num time do World Tour? Então, eu lembro muito bem, minha primeira corrida no passado, Maiorca. Obviamente, a primeira coisa que você pensa quando você assina com uma equipe World Tour é poxa, eu vou ter um ônibus nas corridas, vou poder tomar banho. Então foi exatamente essa primeira impressão que eu tive e que eu espero que eu não me acostume, que é chegar da prova, tomar um banho, ter sua comida lá com seu nome toda pesadinha, ter espaço pra, enfim, descansar no ônibus até o translado pro hotel. Outra coisa que pra mim também é surreal e pouca gente também sabe, é que a gente também tem um caminhão cozinha e a gente normalmente em voltas e provas importantes, por exemplo, as clássicas, a gente come dentro do caminhão, então é basicamente a primeira parte do caminhão é a cozinha e a segunda parte é um restaurante para os corredores, com um chefe de cozinha, um auxiliar, nutricionista. Então, assim, basicamente a gente chega, o nutricionista fala assim, Tota, você pode escolher entre macarrão, batata, enfim, algum tipo de carboidrato, eles colocam a quantidade que você precisa e pimba, assim, tá ali seu prato pronto, você não precisa nem pensar. Então, essas pequenas coisas, assim, que você fica automatizado, sabe, assim, tem muita gente pra fazer todas as coisas pra você e você só focar no ciclismo. Então, basicamente, numa prova por etapa, por exemplo, a gente leva num Tour de France, a gente leva acho que quase 20 staff, se eu não me engano. Então, entre 3, 4 mecânicos, auxiliares, acho que uns 5, 6, que são as pessoas que ficam encarregadas de fazer massagem também, a parte de hidratação durante as corridas. Logo também tem 2 ou 3 diretores esportivos. A parte de mídia, né, que são também uns 2, 3 fisioterapeuta, nutricionista. Então, assim, realmente é uma turma. Qual o tamanho dessa equipe? Você falou do caminhão cozinha e do ônibus. Ainda tem os carros de apoio. Qual o tamanho da estrutura que se desloca com vocês para essas provas? E onde fica essa estrutura? O que a gente conhece como The Service Course da Movistar. Então, por exemplo, para um Tour de France, a gente vai com caminhão cozinha ou van cozinha, que é basicamente a mesma coisa sem a parte dos corredores do restaurante. Ônibus, que é onde os corredores normalmente fazem os translados para o hotel até a corrida. 3 a 4 carros, depende da quantidade, enfim, de pessoas na corrida. Um ônibus só para bicicletas, então a gente fala que é o ônibus da mecânica, né? Um caminhão, desculpa, gigantesco também, acho que é o maior de toda ali a carga. E junto com isso também, dependendo, tem uma minivan que fica, mais encarregada em fazer os check-in nos hotéis. Então, basicamente, quando a gente acaba uma corrida, a gente vai direto pro segundo hotel do dia e lá o check-in já tá feito com todas as malas dentro dos quartos, toda a divisão, enfim. Então fica aí realmente, assim, não é um esporte muito eco-friendly, no sentido de, tem muito carro, muito ônibus, caminhão, mas ao mesmo tempo a gente tá na bicicleta, então não tem problema. Não, e também tem os carros, tem várias equipes, inclusive, que já estão usando ônibus e carros elétricos, então tentando minimizar isso aí. E toda essa estrutura fica em um centro e cada equipe tem uma base. Normalmente, a grande maioria delas na Europa. Várias em Girona, onde você mora, mas o da Movistar é um pouquinho mais longe, né? Então, o nosso centro fica em Pamplona, que basicamente, não sei se as pessoas entendem, é uma empresa que é dona da licença para ter a equipe, né? E a empresa que é dona chama-se Abarca Sport. Ela é quem tem a licença da equipe e eles ficam em Pamplona. E o nome Movistar é pelo patrocinador Movistar, mas se em algum dado momento esse patrocínio acabar, vão colocar outro nome, mas sempre a raiz da equipe é a Abarca Sport. E o Service Course
tem os carros, tem estrutura administrativa, tem os ônibus. Como que é a logística para uma prova dessas? Vocês levam suas coisas? De onde vêm as atletas? Vocês se juntam no service course ou vão direto para a prova? Conta um pouquinho pra gente. Tem uma parte administrativa que cuida das viagens. A gente não viaja com nem bicicleta e nem capacete. É tudo... As partes, importantes são deixadas com a equipe, então eles cuidam de tudo. Minha bicicleta de corrida fica em Pamplona e eles viajam para as corridas com ela, com meu capacete também. Tem uma bolsa de água que deixo roupas extras e sapatilha extra. Então tudo sai de Pamplona, né, desse service course. E, enfim, eu viajo só com uma malinha de mão, às vezes uma mala grande se for provas de muitos dias. Mas enfim, acho que o mais complicado realmente é essa organização de viagens, porque imagina a quantidade de bilhetes que você tem que comprar para todos os corredores, staff, as horas que cada um chega, enfim, é aquela complicação. Você mencionou que vem corredores de todos os lugares para se encontrar numa prova, e isso é um ponto que é diferente no ciclismo de muitos outros esportes. Apesar de serem uma equipe, de correrem coletivamente, cada um mora num lugar. Vocês treinam juntos? Tem ocasiões em que vocês se encontram para treinar juntos ou se encontram só nas provas, training camps? Como funciona essa separação e depois fazer todo mundo estar na mesma página na hora que interessa? Então, o ciclismo é muito fisiológico, né? Então, cada um tem algo para melhorar. Então, é algo muito específico o treinamento. Então, não necessariamente eu tô treinando a mesma coisa do que minha companheira de equipe, Eliane, por exemplo. O Pogacar não vai fazer o mesmo treino do... sei lá, Del Toro, ou do Sebas Molano, que é sprinter, sabe? Então, é muito específico. Então, acho que talvez digamos que é a melhor parte do ciclismo, essa liberdade que a gente tem de morar onde a gente quiser na Europa. Ao contrário de muitos esportes, que se você assina com uma equipe ou um time, você vai ter que morar na cidade. A gente tem essa liberdade de morar onde a gente quiser. Mas, obviamente, durante o ano a gente tem training camps, né, para juntar a equipe, treinar, fazer testes, não só testes dentro na estrada, né, com a bicicleta, mas também fora, trabalho também de team building. A gente em outubro, sempre no outubro, final da temporada, a gente já faz um camp pensando no próximo ano. Junto com isso, em dezembro também mais um camp pensando no ano seguinte. Janeiro a mesma coisa, então acaba que assim, o final de temporada é onde a gente mais se encontra para fazer esses camps. E aí logo em seguida começa as corridas, a temporada. E aí vira um training camp mais específico para dada corrida. Enfim, por exemplo, pro Tour de France a gente sempre faz um training camp mais específico com a equipe do Tour de France. E também para ver como que tá cada atleta e também se juntar, conversar um pouco sobre as corridas, mentalizar realmente, entrar naquela bolha da corrida. Você comentou que tem um training camp específico do Tour de France, por exemplo. E no dia a dia, tem algumas companheiras que eu imagino que morem mais ou menos perto de você, outras que morem um pouco mais afastadas, mas vocês têm também subgrupos ou treinadores diferentes dentro da mesma equipe que dão essa divisão para os grupos que normalmente trabalham juntos? Sim, a gente tem, obviamente, até porque o Pogacar não pode treinar com um Molano da vida, porque, enfim, o Molano não vai conseguir aguentar a zona 2 do Pogacar. Então a gente tem sim, digamos que a gente tem a equipe das clássicas e a equipe para volta por etapas. Junto com isso, assim, em alguns training camps a gente dá uma mexida para também misturar as equipes, mas sim, tem essa divisão. Também, junto com isso, durante a temporada, por exemplo, tem algumas meninas que moram perto de mim. Eu também treino com elas, ou até com outras corredoras de outras equipes, se o treino encaixa. Normalmente, quando a gente tem algum endurance de 4, 5, 6 horas, é onde a gente consegue treinar mais juntas, obviamente. E quando a gente tem um trabalho mais específico, é hora de focar e fazer o seu, ficar na sua zona. Mas acho que, enfim, por mais que seja um esporte que o treinamento é muito solitário, tem ali as suas janelas para treinar em grupo. Você comentou sobre treinar com atletas de outras equipes também. Recentemente, inclusive, você postou alguns treinos com a Cássia Nievodoma, né, que é da Canyon SRAM. Tem as meninas da IF que moram em Girona.
Como é que é isso? Tem amizade fora da bike também? Tem, com certeza. Acho que no final das contas, obviamente, durante a corrida a gente é um pouco concorrentes, mas competidoras, mas quando a gente tá fora disso, poxa, se você tem uma amizade com alguém, não tem por que não treinar juntos, né? Acho que até porque se é uma pessoa, por exemplo, no meu caso, eu treinando com a Cássia, uma pessoa que eu admiro e que é muito mais forte que eu e que, poxa, ganhadora de Tour de France, Flash Wallonne, então, obviamente, eu quero estar sempre por perto, forma de também aprender, né? Tenho boas amizades dentro do pelotão e acho que também durante a corrida é uma forma boa também de manter o networking. Então, por exemplo, aconteceu agora há pouco uma corrida em que, enfim, a gente não tava na fuga, a gente precisava trabalhar. E eu cheguei perto da Cássia e falei assim, poxa, a Canyon também não tá, vamos trabalhar juntas, enfim. E isso ajuda se você tem uma certa amizade. Tô até pensando em estrutura atual do ciclismo e visão de longo prazo. Onde você vê o desenvolvimento atual do ciclismo enquanto esporte, quando comparado com outras modalidades mesmo, e onde você vê a Tota no momento atual e no longo prazo da modalidade? Então, acho que eu sou muito sortuda de estar realmente no boom do ciclismo feminino, né? Acho que cada ano cresce, talvez até mais rápido que algumas equipes consigam sustentar e algumas corridas também. Cada ano vai ser esse um passo a mais, né? Acho que, obviamente, em provas por etapas ainda falta um pouco. De repente, as corridas irem para 2 semanas, as grandes voltas, né? O Tour, o Giro e a Volta. Mas acredito que a gente está nesse processo. Enfim, tenho essa sorte de estar nesse boom. Acho que a gente teve grandes corredoras no passado e que, infelizmente, por não ter as redes sociais, as transmissões, não tiveram, talvez, a visibilidade que talvez eu esteja tendo agora. Mas, enfim, não são pessoas esquecidas. Poxa, se eu tô aqui é porque elas abriram as portas e que eu também espero que eu seja uma que abra mais portas para outras que virão. Daqui a uns anos eu espero que, obviamente, tenha ganhado uma corrida no profissional, né, na Europa. E eu tenho certeza que isso vai chegar. É só questão de tempo, também não dá pra acelerar muito o processo, porque eu acho que minha carreira já foi bem acelerada, digamos assim. Mas, claro, acompanhando esse boom do ciclismo feminino, eu espero também que tenha mais brasileiras aqui. Eu adoraria ver gente do meu país junto comigo competindo. Mas é isso, cada vez mais me afirmando aqui na Europa como uma das melhores gregárias do pelotão. E aos poucos abrindo meus espaços e, enfim, tendo a minha oportunidade. Sensacional. Acho que um ponto que você falou, né, do boom do ciclismo feminino, se deve muito também ao grande crescimento da qualidade do ciclismo feminino. A gente tem visto provas incríveis, disputadíssimas, completamente imprevisíveis. E isso é uma das dicas que a gente deixa aqui para quem está acompanhando essa nossa série. Assistam ciclismo feminino porque tá demais, não tem como não se apaixonar. E é uma dinâmica, um jeito diferente de você conhecer o pelotão, porque também tem táticas diferentes, tem dinâmicas diferentes da prova feminina, masculina. O masculino tá tendo uma dominância muito grande do Tadej Pogačar, por exemplo, e Pogačar contra Vingegaard nas voltas. O feminino tem mais abertura. E tudo que a Tota falou ao longo desses 4 episódios aqui no Por Dentro do Pelotão vai ajudar vocês a acompanhar as próximas provas. A próxima, inclusive, é Vuelta à Espanha, a partir do dia 3 de maio. Tota, quais as expectativas para essa próxima grande volta na sua carreira? De novo, assim, a Volta à Espanha é sempre muito especial, porque foi realmente minha primeira corrida na Europa. Então, posso sempre ver e me comparar nos últimos anos. A gente vai para a Volta da Espanha um pouco diferente, sem a Marlin, que sofreu uma lesão. Mas enfim, também é uma forma de ter mais oportunidade. Vamos ver o que a gente pode fazer. Tem etapas muito duras que estão bem abertas. Obviamente a prova vai ser decidida nos últimos 2 dias. Então tem muita corrida. Vai ser interessante também, porque ninguém sabe quem pode vencer a Volta da Espanha. E quem sabe eu não tenho alguma oportunidade ali para brincar, fazer uma fuga e de repente, sonhando grande, ganhar uma etapa. Seria incrível para o ciclismo brasileiro. A Volta à Espanha vai de 3 a 9 de maio e tem transmissão no Brasil, ao vivo, todas as etapas pela ESPN e Disney+. E a Tota Magalhães vai estar presente nessa edição que tem pela primeira vez para as mulheres a escalada do mítico Angliru,
é considerada uma das montanhas mais duras do planeta. É a última etapa da Vuelta, então não percam todo o desenvolvimento. Por Dentro do Pelotão é uma série apresentada por Anne Bank com Tota Magalhães, a ciclista brasileira que faz parte do World Tour, a primeira divisão do ciclismo mundial. Fiquem ligados e a gente se vê por aqui. Galera, estamos aqui então com o Roberto Lee. O Lee, você é o fundador aqui também, né, Lee? Fundador. O Lee é o fundador, é o CEO hoje também, Lee? Também. Hoje Vai é o CEO. empilhando o cargo aqui. Vai empilhando e tal. E o Lee, poxa, é um cara que tá no mercado há muito tempo, né, Lee? Cara. Eu lembro que você vendeu a Clear pra XP. Putz, mas a Clear foi minha segunda corretora. Ah, foi a segunda. Fundei uma corretora em 2003 para 2004, acho. Faz tempo. Qual corretora Win. que era? A Win? Ah. Win Trade. Entrei. Nossa, cara. Faz tempo. Comecei a trabalhar faz tempo. Isso em 99 foi quando começou a bolsa a receber ordens eletronicamente. Abril de 99. Eu trabalhava num lugar que chamava Patagon.com. Então, só pra gente pegar então essas três fases aqui. Você começou lá, fundou a Win, vendeu a Win. Quando você vendeu a Win, qual que era o tamanho da Win? Putz, corretora era um negócio familiar. Acho que tinha incríveis 2.000 contas. Não, mas na época, que ano época foi que você era- vendeu? 2000 e? 2008. Devia ser a maior. Tinha 300 mil CPFs na bolsa. Ah, não tinha nada. 350 mil CPFs. Ou menos, 300 mil CPFs duplicados, né? Tinha os laranjas de IPO que a galera fazia muito, alavancava, era loucura. E era tudo assim, a operação de corretoras no Brasil era um negócio meio familiar mesmo. Sim. Né? Então, imagina, Era. você abria a conta pelo correio, tinha mínimos mais altos. Os direitos ali com a bolsa, né, de ter pra operar. Aí depois você fundou a Clear. Clear, a gente começou a montar ela em 2010, lançamos em 2012. 6 meses depois do lançamento, a gente juntou com a XP. É verdade. Foi muito rápido, assim. E a Clear era meio Apple, né? Era uma coisa... Tinha um negócio que era interessante, que era assim, de 2005 pra frente, todas as corretoras começaram a fazer o tal do home broker. Que aliás, você sabe que é termo brasileiro, né? Você fala home broker para um americano, ele acha que você é corretor de Quem móvel. não sabe. Olha só. É um termo, quem cunhou foi um ex-presidente da Bolsa, já falecido, Raimundo Magliano. Nossa, cara. Mas, Eu sou da época do Edmir Pinto, da promessa dos 5 milhões do Pelé. Pelé. Mas naquela época todo mundo estava focando no investidor iniciante. O cara que nunca tinha feito nenhum investimento em ação. E o que acontecia? Todo mundo focava no iniciante. O cara dava um pouquinho de sofisticação, cara, ele voltava pro telefone, porque nada era desenhado para ele. Então a Clear nasceu para atender esse cara. Vocês que lançaram a corretagem zero, não foi? Cara, corretagem zero tiveram várias idas e voltas. A gente tentou corretagem zero na Win, mas foi uma tragédia, porque o mercado não estava preparado. O Unit Economics foi pro vinagre, vou ter que voltar. Depois na Clear, anos depois a gente tentou novamente. E aí depois você saiu então da XP, que ano? 2000, foi quando o Itaú estava entrando. 2016 para 2017. E fundou a Avenue quando? Ela logo em seguida, eu saí para fundar a Avenue. E aí a Avenue então tem aí, cara, sei lá, uns 8, 9 anos aí. Operacionalmente, 7 anos e pouco. Cara, então a gente veio conhecer hoje a Avenue. Bem-vindos aqui. Lee vai dar uma voltinha com a gente e junto ele também o Lucas Feitosa, que cuida do B2B aqui, é isso, né? Thiago. 2021 a gente começou a criar os canais, né? A ideia era começar a trazer os parceiros de negócios, consultores, assessorias, multifamily office. E de lá para cá a gente vem crescendo bastante. A gente tem mais de 800 participantes de negócio aqui com a gente. São quase 12 mil assessores, consultores aqui no nosso ecossistema. Então, quase 800 participantes, então seriam assim 800 escritórios de investimentos. Exato. Ou consultores CVM ou multifamily office conectados aqui com a gente. E aí desses 800 você tem eles representando uns 12 mil assessores ou consultores. Exato, exatamente. Entendi. Hoje a gente é considerado a segunda maior rede de distribuição já para o mercado internacional. Ah, pro mercado internacional. Legal. E qual que é o tamanho de vocês aqui na Avenue? Hoje, em termos de parceiros, é assim, 800 parceiros. Em termos de A gente cresce. de Você, IUC. tem o C, tem fragmentos. B2C, B2B, dinheiro do Itaú. Então a gente não replica a conta. Tem vários segmentos aqui, a gente quebra entre clientes proprietários. Aí é conta para valer, né? Milhão de contas. Tem clientes indiretos, então você tem, sei lá, clientes da Portfel ou de outros assessores, consultores financeiros que vinham para cá. Um número menor de contas, mas um ticket muito mais elevado. E o grande canal aqui, que é Itaú. Né? E aí é maciço, assim, de... É porque o Itaú, qual foi a Avenue. operação que vocês fizeram hoje com o Itaú? O Itaú comprou a Avenue 100%? Como funciona? O Itaú hoje tem 50, tem o controle com 51 ação. Então a gente fez uma operação em 3 tranches. Basicamente ele investe em infraestrutura. A primeira tranche ele comprou 35%, com a condição da gente investir pesado em governança e infraestrutura. Né? E aí junto veio um monte de privilégios de ser o sócio desse cara. Né? Abre muita porta, nossa missão é mantê-las abertas. Sim. Melhora produtos, acesso a outros tipos de distribuição, outros tipos de clientes. Depois agora ele acabou de comprar, final do ano passado, em dezembro de 2025, mais 15%, sendo muito controle. E aí na grandeza hoje de quanto vocês gerenciam assim de uma forma... Mais de 50 bi, assim. Não, se for pegar o grupo, a gente como grupo Esse capital tá todo lá fora. Todo lá fora, tem 1 centavo aqui. Tá. A Avenue, só para vocês entenderem, a operação da Avenue, o foco dela não é Brasil. O foco dela é levar o cliente brasileiro para investir lá fora. Então é um dos parceiros da Portfel. Então muitas
muitas vezes a Portfel, como a gente pode atender cliente em qualquer lugar, ele pode estar no BTG, na XP, no Safra, no Itaú, lá fora a mesma coisa. A gente pode atender pela Avenue, a gente pode atender pelo JP Morgan, em qualquer lugar, né? Então o foco da Avenue é levar clientes para acessar o mercado internacional. Exato. Né? E, cara, olha só, eu tenho meu nome na telinha aqui, hein? Aí, ó. Cadê? Cara, olha só, hein? Thiago Nigro, é uma honra recebê-lo em nossa casa. Que coisa. E é mesmo, né? Me fala um negócio, a gente vai conhecer o escritório de vocês aqui, de uma forma macro, então, onde a gente começar. Uma das funções ou das missões da gente fala assim, é o social knowledge, né? Ajudar as pessoas a descobrirem a importância de investir fora. Investir fora, mas não passava nem perto do imaginário popular. Não, lá fora, esquece. E quando passava, era assim, a gente perguntava para as pessoas, poxa, por que você, brasileiros têm dinheiro fora? Sabe qual que é a resposta em 2017? Dinheiro frio. Sonegar. Então, hoje, brasileiros em investimento já descobriram, assim, mercado Ali, você internacional. falou que vocês estão aí na grande de 50 bi. Oli, eu tava puxando um dado hoje, a gente tem quase 10 tri no Brasil. Isso é nada. Não é nada. Pensar que é assim, sabe? Se você pegar os países vizinhos, a quantidade de alocação Mas isso internacional aqui, né? é muito maior que o Brasil. É. Se você só começa a que somar o grupo, aí você vai para dezenas de bilhões de dólares, né? Não, cara, e a loucura é você pensar que no Brasil a gente tem um dos países com mais concentração de capital aqui, né? Ao invés de levar para fora, e ao mesmo tempo é um dos países mais instáveis politicamente em termos de câmbio também, né? Eu lembro que eu tava na última reunião agora do Warren Buffett, de Omaha, foi onde ele se aposentou, e aí abre para perguntas ali. E aí uma pessoa, não lembro de qual economia que era, fez uma pergunta pro Warren Buffett, falou, ó, meu país é super, ninguém quer investir no nosso país, ninguém apoia nosso país, qual que é o segredo pra gente poder atrair capital estrangeiro? Aí o Warren Buffett falou o seguinte, o segredo é você ter um câmbio estável e uma economia e uma política confiável. Esse é o segredo de captar recurso de fora, Tem né? razão. É. Olha isso aqui, isso quer dizer bastante sobre isso que ele falou. E a gente usa muito isso aqui até em palestra com o cliente, Thiago. É legal de pegar esse ponto do câmbio, né? Porque um dos principais pontos que o cliente fala de não enviar o recurso para fora é que o dólar tá caro. E a gente geralmente pergunta pro cliente, tá, qual que era a moeda aqui no Brasil em 1920? Aí geralmente fica aquela dúvida, né? O cliente não sabe. E a gente começa a apresentar todas as moedas, né, no Brasil nos últimos 200 anos. E o cliente fica impactado. Esse compara com o dólar, né? Exato. Olha aqui, ó. Em 1792 tinha o dólar. Só que em 2026... Essa é uma nota real, tá? É. Essa é uma nota real. E em 2026 a gente ainda tem o dólar nos Estados Unidos. Quando a gente olha pro real, hoje a gente tem o real, mas aqui no período colonial, réis, em 42 era o cruzeiro, aí em 67 o cruzeiro novo, em 70 era o cruzeiro, aí 86 o cruzado, aí o cruzado novo, o cruzeiro real, e em 94, ou seja, nossa moeda tem aqui, cara, sei lá, 20 e poucos anos, menos de 30 anos. Então nossa moeda é muito nova. E quanto que valia $1? R$1 em 94 valia mais ou menos $1. Hoje vale 20 e poucos centavos, 20 centavos. Cara, ficou muito legal isso aqui, hein? Isso é impactante para o cliente, que ele percebe, então quem que está variando, é o dólar ou o real? Né? Nesses últimos 200 anos, o dólar era dólar. Cara, muito E a gente usa legal. esse andar aqui como um andar de reuniões, treinamentos, a gente recebe muito cliente, tem alguns auditórios, a gente tenta legal. criar esses conhecimentos que se espalham no mercado e ecoam dentro do público institucional. Ô, cara, tem algumas coisas que a gente precisa testar aqui, cara. A gente tá fazendo uma competição entre os banheiros da Faria Lima Eita. e entre os cafés também. Entendeu? E aí, cara? Tudo bem? Como você tá? Tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso vídeo aqui, cara. Vai, nosso diretor institucional, a gente está começando essa área agora, a gente atende pessoas físicas, atende consultorias e agora a gente começa a atender clientes institucionais também. Ah, legal. Então, o Caio veio Poxa, aqui. aí, boletas. O Caio foi estagiário graúdas. comigo na Ágora. Na Ágora? Ah, Cara, época faz boa, tempo, hein? né? Na época da Ágora, antes você vendia pro Bradesco ali, eu depois... fui pra XP em 2008, né? Mas a gente foi estagiário lá de 8 a também. 23. Cara, a Ágora, ela é conhecida no mercado como assim, o melhor deal do mercado financeiro até hoje. Porque na época... Que ano que ela foi vendida? 2008. Foi 2008, cara. Foi Final de vendida 7. numa época ali, foi... Eu não lembro agora. R$1 bi, talvez? 800 milhões. 800 milhões. E tinha montado lá dentro. Ô, Li, você tem uma mão boa, hein, Li? Pelo amor de Deus, é a tá quente, Ágora, é a né? Win, é a Clear, é o Itaú. Isso aí antes da venda, não teve? Ô, cara, agora a gente tá testando então o seguinte, é o café nos escritórios e o banheiro. Então a gente quer saber se é o melhor banheiro da Faria Lima e se o café é bom também, cara. Eu não sei nem se funciona isso aí, na verdade. Mas, ó, começamos perdendo. Cenográfico? É cenográfico esse café, não tem a cápsula ali. Repor Olha, bandeja. Aí tá não. sem cápsula. Não, repõe a Vou bandeja, pegar, vou bota a pegar. cápsula. Vamos fazer de novo. Não, calma, você vai ter outra chance. A gente vai achar café em outro lugar aqui. Repor bandeja de gotejamento. Cara, aí... Às vezes é mais fácil abrir uma conta no exterior do que... Já Tá mais teria aberto fácil a do que conta um na café. Avenue, viu? Já teria aberto. Cara, vou Falhamos dizer, ó, no teste do café. Se fosse Três Corações, não teria O problema tá aqui, ó, o problema tá nisso, ó. Se fosse Três Corações, aí era melhor mesmo. Vocês vão ter outra Pô, possibilidade, dá calma. outra chance, no outro andar tem outra. No outro andar tem outra, né? Tem. Então a gente vai dar uma volta,
A gente vai dar chance de você se redimir. Prazer, Tá, Caridão. aí, tá? Esse andar aqui é de clientes, então. Cliente, treinamentos, Salas de reunião. E aí os nomes, o que são os nomes das salas? Ó, Ocean, o que seria isso? Tem Faria um mix Lima. de nomes da São Paulo e Miami. Wall Street. Cara, a gente também tá vendo sala de reunião, né, Julinho? Quem tem a melhor sala de reunião? Pau a pau aqui. Cara, eles estão recebendo a gente com presente, Júlio. Olha que coisa impressionante. Muito Por obrigado acaso, pelo acho que- presente. Cara, eles pegaram o presente do cliente e falaram assim, cara, a gente precisa se redimir do café. Pega pro Thiago aí. Uma das coisas que a gente vê na Avenue a missão é como é que a gente engaja o ecossistema brasileiro, e aí vai de clientes, educadores financeiros, consultores, reguladores nessa jornada do internacional. A gente usa esse andar aqui muito para conexão do ecossistema mesmo. Mostra a sala, dá um bisão na sala, ó. Cara, ela não tem a vista da Faria Lima, ela não é a maior sala que a gente já viu, mas a gente nunca viu uma sala angulada desse jeito, com um espelho tão grande aqui, Júlio. Essa sala, ela é aconchegante, chique, ao mesmo tempo com um sofá dentro da sala. Olha o tamanho desse sofá, né? Páreo, assim, brigando pra ser top 1 sala da Faria Lima na Rebouças, não? Linda. Do nosso linda. jeitinho. Bacana, eu gostei, viu? E a gente tem esse escritório aqui, o de Miami. E tem comes e bebes aqui, é? Olha que beleza. Cara, geralmente como é uma reunião atrás da outra, tem um catering aqui. Ah, muito bom, cara. Cara, o business de vocês, então, aqui, assim, vocês diriam que é mais atender um cliente diretamente ou vocês atenderem parceiros? Assim, Cara, mais um B2C, um a B2B? gente precisa atender em escala, né? Então a gente não atende só clientes finais, a gente atende todo o ecossistema. Então, desde, imagina, imprensa, a gente cria materiais, consegue mastigar coisas, faz toda a parte regulatória, ajuda a tirar certificações, atende. Então, se a gente fala 360, todo mundo, mas o maior fluxo de clientes hoje vem de parceiros, considerando o Itaú como um parceiro. Tá né? bom, legal, entendi. E acho que o principal, Thiago, é entendendo como esse parceiro quer lidar com o cliente, né? Assim, acho que nos formatos anteriores, ficava a relação, o ponto de contato era levado para fora. Tá. Nosso foco muito aqui é que o ponto de contato fique sendo na Portfel, né? Que o consultor da Isso é Portfel importante, faça essa relação. porque se vocês começam a abordar os nossos clientes, a gente começa a ter Exato. conflito, Porque né? a gente sabia que isso era uma dor no passado, né? Então, desde que a gente começou a montar a área de parcerias, o foco todo é como esse parceiro quer ser atendido. Qual que é o modelo de vocês? A gente adapta a nossa forma de atender ao modelo de vocês. Ah, legal. Tem um conceito aqui que é legal, que é o Single Point of Trust. Single Point of Trust. Point of Trust. Os Então, clientes, eles confiam em quem está próximo deles, né, no advisor deles. O que a gente faz aqui é tentar expandir a carreira dessa turma, de toda como infraestrutura, para que eles também possam atender no exterior. Cara, vou fazer uma pergunta aqui, ó. Tem uma carteira aqui, ó. A gente tem a nossa filosofia de investimentos na Portfel, ok? Quanto que a gente aloca dependendo do perfil no exterior e tudo mais. Mas quando vocês pegam um brasileiro e eu pego um portfólio de investimentos, o que geralmente vocês acham que é factível para um brasileiro investir lá fora? E segunda pergunta, onde ele investe lá fora? Para vocês, de uma forma simples, pontual e eficiente. Quando o cliente vem direto aqui, a gente tem nossas carteiras recomendadas e a gente segue alguns suitabilities. A gente parte de 30% fora. Então vocês colocam também de 30% até... Uma parcela boa dos nossos clientes já tem perto de 100% fora. Caramba, Isso cara. até é fundamentado, Thiago, não sei se vocês viram, saiu um estudo da FGV que mostra que hoje para um brasileiro ficar redeado, né? Então para ele ficar neutro no câmbio, ele deveria ter pelo menos 18% da carteira dele alocada em dólar. Então, ou seja, para ele ficar no 0 a 0 Ficar no hoje, neutro. no neutro, né, no componente cambial, ele deveria ter 18%. No neutro você está se referindo ao que? A inflação, consumo... Preservação de capital dele. Preservação de Entendi. capital, exato. Então vamos supor que o brasileiro tem aqui, sei lá, 30% ou 18%, né? Hoje, se a gente olha para a Avenue, o que são produtos extremamente simples, extremamente eficientes, que um cliente poderia ter no portfólio, numa rentabilidade aceitável lá fora, um padrão de risco bacana? Assim, eu acho que a primeira coisa é ele entender que os riscos são diferentes, as volatilidades são diferentes. O risco de um treasury brasileiro é muito diferente do risco de um treasury americano, embora a percepção do brasileiro ainda seja muitas vezes que o tesouro nacional brasileiro tenha menos risco do que o americano, muito pelo componente da moeda. Mas o que a gente vê aqui, a gente tenta direcionar para uma carteira estrutural com mais renda fixa do que variável ainda. Então, geralmente você Muito pega... pelo perfil de conhecimento do cliente. Assim, a gente tem Exato. aqui renda fixa e tem aqui renda variável. Exato. Só que assim, renda fixa nos Estados Unidos, ele é muito diferente da renda fixa no Brasil, né? Porque assim, gente, quando você pega no Brasil, a gente fala de pós-fixado, pré-fixado, inflação, e o investimento mais popular geralmente é o pós-fixado, que tem um comportamento desse, né? A linha é reta no pós-fixado. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos, um título de renda fixa, ele vai fazer assim, ó. Ele vai oscilar um pouco mais ou um pouco menos, porque quase todos os títulos lá, eles são atrelados, é como se ele fosse um título pré-fixado no Brasil. Então, por mais que ele tenha um risco soberano muito mais baixo, que os Estados Unidos eu acho que é impossível de quebrar, em especial quando a gente compara com o Brasil, ele vai oscilar se você quiser resgatar ele antes da hora. Então você tem esse risco de mercado, por mais que você não tenha um risco de crédito, né? Agora, quando você fala de renda fixa nos Estados Unidos, quanto paga uma renda fixa hoje nos Estados Unidos, hein? 4,5%, 5%, dependendo do... Vão ter títulos que paguem mais, né? Alguns bons pagam mais, mas numa média dá para oferir isso, 4,5%, 5%.
vai pegar. Aí você tá falando o quê? De alguns bondes extremamente conservadores. Conservadores, né? exato. E como o Lee falou, né, Thiago, as carteiras são muito estruturais, né? Até porque muitos desses clientes estão fazendo, às vezes, o envio pela primeira vez. E já estão mais acostumados, que o brasileiro já está mais acostumado com a ideia da renda fixa. Não, tem de tudo, né? Você tem high yield, você tem junk bonds. Tem de tudo. Tem tudo ali, então... E a plataforma hoje ela é muito completa. A gente falou de renda fixa e renda variável, mas hoje o cliente pela Avenue acessa fundos de investimento, fundos alternativos, opções, então é bem completo. Quer dizer, eu, por exemplo, turma, eu gosto muito de investir em renda fixa lá num ETF chamado VCLT. Então é um ETF que hoje deve pagar quase 6% ao ano. A gente comprou bastante na RT, né? A gente comprou bastante, a gente comprou acho que umas 3 ou 4, 4 5 vezes. milhões de reais aí. Uhum. Mas o que é interessante? Quando a gente olha para a taxa de juros nos Estados Unidos, cara, dependendo do prazo, você está falando de 4%, 4,2%, só que risco dos Estados Unidos. Aqui você tem um risco um pouquinho maior, você está pegando alguns bonds. Os bonds são como títulos de crédito privado. Qual que é o ponto? Quando você pega a rentabilidade no Brasil, às vezes você olha para 6% e você fala, isso aqui é muito pouco, porque a taxa Selic hoje está em 15%. Você quer ganhar 15% ao ano ou quer ganhar 6%? É meio óbvio. Só que o investimento que mais rendeu no Brasil, sabe qual que foi? Foi IPCA mais alguma coisa. Por exemplo, ao invés de você ganhar CDI, que é um investimento pós-fixado, que hoje está em 15%, o investimento que mais rendeu no Brasil foi IPCA mais 4%. Só que hoje você consegue investir no Brasil a IPCA mais 6% e até mais 7%. Só que teve um investimento que rendeu mais que tudo isso. Que é, sabe o quê? Dólar mais 4%. Então, quando você leva o dinheiro para fora, tipo, quando você compra dólar, você não está investindo. Você dolarizou sua moeda. Mas se você leva para fora e investe lá, você ganha dólar mais 4%, rendeu mais do que o melhor investimento de renda fixa no Brasil. Então, se você consegue investir a 4,5% ou 6% em dólar, cara, isso daqui, pelo menos historicamente, foi um dos melhores investimentos de renda fixa ou investimento no geral mesmo. E é muito acessível. Hoje é muito fácil você investir lá fora. Principalmente em janelas mais longas, né? Acho que um dos segredos, e eu demorei bastante tempo como investidor para aprender, né? É você não traduzir, o seu portfólio americano para reais. Né? Essa tradução, ela te deixa louco, assim. Porque são riscos diferentes, moedas diferentes. Então você tem um portfólio internacional em dólar, mantém ele em dólar, inclusive mentalmente, separa aqui. Cara, né? sabe o investimento então, que eu fiz em dólar que eu ganhei muito dinheiro recentemente? Cartinhas de Pokémon. Cara, eu tava pra te falar isso. Eu resgatei um álbum meu antigo contra o teu post. Cara, viu, cara? Olha só. Cara, eu tô lá... Tem noção, em Miami, nos Estados Unidos, tem feiras disso. Além de ter um nostálgico grande. Eu falei, nossa, eu tinha essas casas aqui, foi muito legal, cara. Você abre o aplicativo para ver quanto que vale elas. Não, é um asset class. Eu comprei mais ou menos 707 mil dólares de carta de Pokémon. Bastante dinheiro nos últimos meses aí, tá? Em 3, 4 meses. Tem que saber comprar um negócio desse, Tem que saber comprar. Cara, hoje elas estão avaliadas em 1,6 milhão de dólares. É bizarro. É bizarro, né? Mas tem que saber comprar, é igual relógio. É igual relógio. É igual carro, velho. Deixa eu ver se você tá usando um relógio bom. Porra, cara, tá faltando um acto bonito no seu pulso aqui. Cara, dá um zoom no meu acto bonito aqui, ó. Oli, bota um acto no seu pulso que combina com você, um cara bem sucedido, empreendedor. Tá bem bacana. Claro, cara, bem bonito. É uma marca muito bacana, viu? E eu não tenho conflito de interesse para falar sobre. Tá valorizando. E aí, então, vocês têm esse andar que é o andar de sala de reuniões. Sala de reunião, aqui a gente tenta exercer as influências da Avenue, colocar as ideias que ecoam, mas trazer, cara, nossas ideias para serem descobertas aqui na... Cara, antes de a gente sair do andar de cliente, a gente quer ver o banheiro. Eu tô curioso também. Não Tá tudo cheiroso, não sei o que, os caras falando, vai no banheiro agora. Esse daqui... O escritório é novo. Olha só, não faz o head, olha o head. Não, é que eu moro em Miami, eu vim poucas vezes aqui. Esse banheiro aqui, por acaso, acho que eu nunca vim. Sério? Eu vou junto. Vamos ver junto, então. Nossa, cara. Peraí, vamos ver se tem alguém antes lá dentro? Vê se tem alguém dentro lá antes. Não, porque assim, gente, ó, eu sei que vocês estão curiosos, porque a gente viu o banheiro da XP, aí a gente viu o banheiro do BTG. Cara, a gente trabalhou, qual banheiro da XP? Cara, e olha que a gente viu o banheiro novo deles, do atacado lá. O da Faria Lima era dolorido. Pode ver. Aquele lá dolorido, né? Cara, você ia no banheiro assim, ó, e aí você tinha uma galera trancada, você falou, o que você gosta de estar trancado há tanto tempo? Será que tem alguém dormindo aí? Não sei, né? Não entrei. Até hoje ninguém sabe. Vamos ver, XP, BTG ou Avenue? Vamos ver qual é o banheiro campeão até agora. Seja bem-vindo ao banheiro masculino da Avenue. Cara, eu vou te falar um negócio. Ele já chega encantando pelo cheiro. Tá em dia. Porque o cheiro do banheiro não está com o cheiro de um banheiro. Um banheiro, assim, funcional. É isso. 3 pias. Pô, cara, não tem uma automação de descarga. O piso não é uma pedra lapidada. A privada não aquece no frio, né? A privada não é aquela que tem inteligência artificial. Tem alguns detalhes aqui de marcenaria. Assim, eu vou dizer que é um banheiro que ele atende o que precisa. Não encanta. Nota. Nota, cara, nota ficou delicado.
Ficou delicado. Mas assim, ó, ele atende o que ele se propõe a fazer. Ele entrega. Mas ele é cheiroso, ele ganha no cheiro. Realmente o cheiro é Mas a gente vai diferenciado. visitar todos os banheiros? Quer dizer, um monte. Todos não. Vamos ficar com esse daí que tava cheiroso já. Vocês têm quantos andares aqui? 3 andares. O terceiro é o time comercial. No segundo andar fica a parte de diretoria, financeiro, back-office. Esse banheiro projeto. a gente quer ver. A diretoria deve ser diferenciado. Deve ter uma pedra, um negócio. Sabe aquele showzinho que aquece? Aqui então é a área comercial. Área comercial. Então, também tem algumas salas de reunião mais internas e todo o time comercial ficou por aqui. Ah, entendi. Tanto o time que faz atendimento para o cliente final direto, quanto o time comercial que atende em consultorias. Vocês vão começar a ver agora a galera de coletinho. Acho que vai ter pouco, acho que vai ter pouco. Será que não tem coletinho? Não tem coletinho, vamos ver. Será? Vamos lá, Ali? por favor. Opa, tô vendo um de Ih, coletinho já ali, viu ó. coletinho? Olha, Ih, tô vendo de coletinho. Acabou de sentar. Edita. Ah, que legal. Quantas pessoas vocês têm aqui no time comercial? A gente tem, assim, a Everno como um todo são 600 e poucas. Nas áreas comerciais, que é uns 200? É mais ou menos. Não, No geral, 200 né? Se a gente pessoas. pegar Miami, o time Entre aqui e os outros ambientes. Algumas né? pessoas também ficam home office. Então o que essa galera faz aqui? O principal papel é atender o cliente final ou atender o time de consultores, de parceiros, de assessores, né? Ah, é porque Como eu o time comentei. comercial de vocês não atende o cliente final, geralmente atende... Também, quando é um cliente que vem diretamente pela Everno, né, abre a conta direto. Então, parte do time aqui faz esse atendimento, vamos dizer, B2C, Tá. e parte do time faz atendimento, por exemplo, para Portfel. Quando a Portfel quer algum auxílio nosso, Entendi. para uma reunião ou algum parceiro necessita, o time de bankers aqui faz essa... Que é o esse jeito da atendimento. gente exponencializar o nosso alcance. E a gente tem aqui um estúdio ali também. a gente Bom do faz- estúdio. Cara, tinha um estúdio igual esse aqui, que foi onde eu e o Kaique passamos boa parte da nossa vida. O Li vai lembrar. Era tipo esse que era no cantinho, era o que tinha sobrado pra mim e pro Kaique, a gente ficava lá, os Não, dois tinha o um dia inteiro. também quando a espera ali na Faria Lima, que era dentro da Infomani, que era É, tinha uma cortina preta, assim. Tinha, cara. A gente passava... Fizeram eu e o bastante Kaique, coisa lá, né? Anos da nossa vida a gente passava no estúdiozinho começo gravando. Olha só, eu trabalhei em vários locais aqui perto. O meu escritório de investimentos a gente montou lá atrás e lá era um coworking. Então, olha essa história. A gente começou em outro lugar, só que a gente foi pra esse coworking, a gente pagava por posição. Aí eu acho que a gente devia ter umas 13 posições. E aí a gente ficou grande, só que tinha um monte de escritório junto, então a cultura tava ficando ruim pra gente, porque começava a misturar, a gente queria construir nossa cultura e atrapalhava. E aí a gente queria sair. Aí a gente chegou pro dono do andar e falou: olha, a gente quer sair. Aí ele falou: não se preocupa, Thiago, vamos tentar negociar. Eu acho que a gente vai encontrar um jeito de vocês ficarem aqui. A gente cria um vidro pra vocês, sei lá. E aí não se preocupa, porque vocês têm até o dia, aí eu não lembro, tá? Até o dia 10 pra falar que quer sair, aí vocês podem sair tranquilo, sem multa. Porque ia virar essa data e depois a gente ia automaticamente renovar um ano. Aí chegou lá no dia 10, eu falei: cara, infelizmente, poxa, a gente vai sair mesmo. Ele falou: pô, mas aí você tinha que ter avisado até ontem, que era dia 9. Tá brigando. Eu falei: tá de sacanagem. Ele falou: agora você vai ter que pagar a multa e etc. Eu falei: você tá louco, cara? Você falou pra mim isso daqui, você tá me enganando? Ele: não me acusa de nada. Aí ele começou a tocar o louco. Causar. Cara, foi a primeira grande briga que eu tive. Primeira grande briga, porque o cara Foi me enganou. duro, foi duro. Aí veio a esposa dele junto, comecei a brigar com eles, loucura. E olha só, cara, eu não sei o que aconteceu com esse moço não, mas ele não ajudou a gente e eu sei que a nossa vida acabou indo pra um lugar legal. Existiu karma na nossa vida, Vida né? dá volta, cara. O mundo dá voltas. Mas sabe que assim, eu também comecei aqui na Rebouças. A gente fez os primeiros experimentos de como manda uma ordem para bolsa. Sabe como que era mandar uma ordem para bolsa? O tempo, a gente garantia em até 15 minutos. Nossa, vocês garantiam. Mas era Dava tempo online. de andando lá, né? E o pregão naquela época, ele era híbrido. Então ele concorria, metade era online e metade era o pregão viva voz. Dependendo do tamanho da ordem, ela não podia ser roteada pela internet. Tinha que ir pro pregão. Então a gente saía da Patagon ali, pegava o Sacomã, eu acho, ia até aqui, subia a Rebouça, ia até o centro, entrava no pregão, tinha que colocar gravata. Não é possível, cara. Pô, imagina, naquela época não podia entrar mulher no pregão. O negócio parece outra dimensão, assim. Pegava, ia até lá, executava a ordem e voltava e confirmava pro cliente. Não é possível, cara. Essa não dava 15 minutos, mas... Que louco. Eu ia falar isso, porque Mas olha como o mercado evoluiu. Tudo time de bankers que atende o cliente final ou os nossos parceiros. a galera é nova, né, meu? No geral, Você tem uma noção da idade da turma aqui? vou dar um chute, mas um bom chute, uns 27, 28 anos. 27, 28 anos, né? Essa é a idade boa mesmo no É. mercado. Ainda tem muito E a gás, gente tem muito cabelo pra perder. E a gente tem muita ideia de formação, né? Treinar dentro Entendi. de casa, criar com a nossa cultura, com a nossa Legal. imagem. A turma aqui, ela tem uma coisa que, assim, é muito capaz e muito talentosa. Né? Então a gente tenta dar a pista, assim, porque energia descoberta, pouco vício. Então, cara, é um privilégio trabalhar com essa... Que legal. Não, quando a gente turma começou, o B2B tinha nada, né? Nenhum escritório, era folha em branco, né, ali. Agora, quando a gente olha, 12 mil parceiros conectados, Vai incrível. bem. Cara, eu contei 2 coletes, ó, tem outro ali. Hein? Cara, ele pegou essa. Então, e aqui é o time comercial que atende os parceiros. A turma que atende a Portfel, institucionalmente, Ah, os legal. outros assessores. Quem que atende a family gente aí? office. Quem atende é o Luiz, que recebeu Luiz? a gente quando estava Ah, que tava lá,
né? Ele que atende. Já ia dar aquela prensada, né, Jolinho? Opa. Vê se tá treinando direito a gente aí. Vocês são o maior parceiro que mais cresce com a gente, disparado é a Portfel. Assim, legal, a gente tem um baita prazer Não, nisso. e é legal porque ele é um crescimento estruturado. O cliente chega muito redondinho, assim, muito confiante na assessoria que ele tem, na consultoria que tem. Você lembra do evento que nós participamos dele de 2024? Foi um negócio impressionante. Cara, foi impressionante. Os números que vocês mostraram, a gente falou, cara, não é possível esse número aqui. Disparou. Né? Impressionante. Não, chegamos aqui e ainda fizemos uma reunião interna. Assim, poxa, como planeja bem ali essa esteira, tem que ser aqui também. Você aprende junto com os nossos parceiros, né? Eu aprendi que ganha quem tem o melhor modelo de negócios e o maior exército de vendas. Então, assim, validou o modelo de negócio, é botar pressão. O time de vendas de vocês é incrível. Vamos passar por aqui que a gente já volta pro elevador e a gente vai pro... Vamos lá. Cara, é gostoso ver energia quando você visita a empresa, sabe? Eu julgo uma empresa olhando para duas coisas. Olhando para o barulho no chão de vendas. Então, se você vai no time de vendas, o negócio tá quieto, você fala, cara, cultura média pra ruim, né? Você vai, a cultura tá bombando, a galera tá no telefone, isso é animal. E a segunda coisa, meu pai me ensinou a avaliar um restaurante ou empresa ou um lugar pela qualidade do banheiro, você acredita? Não é brincadeira, sério. Porque ele fala assim, ó, você quer ver a qualidade do lugar? Pô, visita o banheiro. Pô, se o banheiro estiver sujo, feio, etc., cara, eles não cuidam de nada, sabe? Então o banheiro tem que estar limpinho e o time de vendas tem que estar bombando. E isso que a gente falou pro time de vendas, ó, se comportem aí, porque o Thiago tá vendo aqui que o pessoal tá... Aqui a gente faz muito projeto, analisa cliente, staff, projetos, PMs, complementa os times de Miami, mas o que a gente faz aqui é mais entende os clientes, né? Monitora, né? A visão, gestão do negócio. E aí tem mas é o mesmo setup, né? Mesmo setup, mas tá vendo mais calmo, né? Outro ritmo. Cara, muito bom, que legal. Então esse aqui é nosso business, a parte institucional, estamos começando agora. Legal. Né? Atender os clientes institucionais, fundos, a gente já tem alguns veículos que operam lá fora. Além de ajudar os clientes investidores a irem, agora começamos a ajudar os fundos a montarem suas divisões internacionais e oferecerem produtos offshore para os clientes locais. Eu tive essa conversa com o Lui até, agora que vocês vão ter operação em Miami, a gente consegue, vocês não tem às vezes o produto da Portfel lá fora na nossa plataforma. Já é possível fazer isso, um veículo de vocês, um fundo de vocês. Com produto você quer dizer fundo, esse tipo de coisa? Fundos até... Um produto investir no Brasil? Não, lá fora. Com gestores brasileiros que também vão passar a fazer gestão lá fora. Então você está falando de, por exemplo, ter um fundo fazendo uma gestão lá fora, um ETF, alguma coisa assim. Um veículo de vocês, que vocês querem oferecer de forma exclusiva para a base da Portfel, hoje a gente já consegue fazer. Que legal, cara. Isso é super bacana. Então, porque isso é o ecossistema brasileiro, a indústria de investimentos se expandindo para fora, crescendo, usufruindo de mais produtos, mais alternativas, mas mantendo, o que eu falei lá, o single point of trust, mantendo o relacionamento aqui no Brasil. Então, acho que isso é o próximo grande passo da indústria brasileira. Cara, agora deixa eu perguntar para vocês um negócio. Aonde que vocês querem chegar na Avenue? Qual que é o endgame, assim? Eu acho que estruturalmente a sociedade, a cada geração que passa, se comporta de uma forma muito diferente da geração anterior, principalmente quando a gente está falando de dinheiro. Não só em investimentos, como na nossa vida. Tenho 45 anos, né? Eu fui uma criança do mundo analógico, mas fui um profissional que entrou no mercado de trabalho muito equipado digitalmente. Assim, é muito diferente da forma como meus pais, como nossos pais trabalharam. As próximas gerações têm uma relação com o dinheiro completamente diferente porque ele tem o componente offshore. Os jovens investidores têm feito o seu primeiro investimento da vida em uma ação americana ao invés de um instrumento local. Né? Então, assim, o garoto está entrando ali no mundo de investimentos, quer fazer sua primeira alocação, ele tem escolhido fazer ações de tecnologia ou de alto crescimento, as listadas dos Estados Unidos. Então, isso dá pra gente que em muito pouco tempo você vai ter uma legião de nativos offshore do ponto de vista de investimentos. Só que não para por aí, que a gente começa a ver que a própria estrutura de trabalho, de educação, começou a se conectar com offshore. De vida mesmo, né, Li? De ter apartamento lá fora, a vida lá fora, então, filhos hoje, estudando. Daqui a pouco vai ficar tudo global. Pô, sem a barreira da língua, com AI, sem a barreira da distância, você começa a ter um acesso à educação internacional e a gente vê e monitora isso muito. Assim, o grande objetivo das famílias, ainda encapsulado na alta renda, é educar os filhos internacionalmente. Só que você não tem muita condição para isso. Como é que você acha financiamentos internacionais? Como é que você leva todo o ecossistema para fora e financia tudo isso? Tem toda uma estrutura de bank, profissões. Né? Você deve ter um monte de gente de tecnologia ali, super assediado por empresas americanas que vêm contratar desenvolvedores locais. Então, a estrutura das profissões tem que ser conectado com o mundo internacional também. O que está hoje em tecnologia começou a se espalhar. Então, vários profissionais, de médicos a terapeutas, personal trainers, web designers, começam a prestar serviço internacional e com isso vem renda. Né? Então, o que a gente começa a entender aqui na Avenue é que nosso plano, nossa missão expande do mundo de investimento e começa a permear outras necessidades da vida financeira dos investidores. Então, para cá, a gente chama isso de diáspora patrimonial. Né? Então, quando você começa a se relacionar com patrimônio fora, aí você vai ter conta para pagar, conta para receber, né? Alternativas de investimento, crédito, seguros. Agora, como que a gente faz isso
isso, e não estou falando de imigração, estou falando de expansão financeira. Como é que a gente atende localmente um cliente que continua morando aqui no Brasil, no interior do Rio de Janeiro, agora com necessidades internacionais. A gente precisa fazer isso para manter o relacionamento global que as próximas gerações passam a ter aqui no sistema financeiro nacional. Então essa é a visão por trás de tudo isso. Parabéns pela construção do negócio, obrigado pela parceria e obrigado pelo tour também. Que isso, obrigado a vocês. Foi incrível, Obrigado valeu, demais. bro. E aí, galera, eu pergunto pra vocês agora, vocês curtiram esse tour? Vocês gostaram? Ficou alguma dúvida? Pergunta aí que eu vou fazer a turma vir nos comentários responder. E me diz, qual o próximo lugar que vocês querem que eu visite? Já foi XP, BTG, Avenue? Qual que é o próximo? Avenue Deixa nos Miami, comentários. né? Avenue Miami. É, Miami, tá convidado. Assistindo o né? Miami convidado, Open. Tá convidado. Olha só, hein, cara. Com tudo pago no Hotel 5 Estrelas, uma Bora semaninha lá. com a família inteira, hein? Bora lá. Beleza, hein? O cara já vai no vídeo, não dá pra negar, né? Valeu, gente. Obrigado aí. Pensão completa. UBS has let us inside their Sydney trading floor. In this room, they turn over more than 3 billion Australian dollars every single day. It's still vibrant and very adrenaline-y. Like there's still healthy discussions, let's say, and raised voices. Yeah. I can hear ka-ching sounds. Yeah, so Is that people making money? no, that's those different sounds reflect a different trade. Okay. So if you're a trader, you're using a whole lot of different instruments to hedge your risk. I'll be honest, this is kind of what I was expecting. But UBS's trading floor in Sydney was far more sensible. And its leader, Michael Hendry, no Jordan Belfort. It's not very loud. It's not loud. No. Have you told them to be on their best behaviour? No, it's sort of lunchtime, so it's Okay. a little bit quiet. Oh, it's still pretty busy though. Yeah. So there's 117 people on this floor across 3 main businesses. So our equities business, our fixed income rates and credit business, and a finance business, which does all our prime broking. This part of the floor, which sort of faces north down the harbour, is all of our risk, what I call our leverage business. So it's principal. So it's bonds, credit, FX, equity derivatives. A lot of pressure on this side. Yeah, there's a lot of pressure on the All whole over floor. it. There's a lot of pressure on the whole floor, and each trading hub has a sales team supporting it. Okay, great. So, responsibility sits with the trader to take all of the risk, and then the client servicing group works around, that trading business. So the salesperson in each division, they're getting The sales inflow, team, yeah. and then it's the allocation that's being done by. It's the risk part of it. The trading, making the price, is done by the trader. Okay. Yeah, so they're different roles. One's client-facing, the other's managing the risk. So it's a bit like if you go to a car yard, I guess, you meet the car salesperson in the car yard. To get the best price on the car, I go to the person that owns the car lot, who's actually buying or selling actually the car. It's a great analogy. Weird one, but anyway, I made it up at the time. So yeah, that's this side. You could, I won't mention the carpet, but there's parts of the floor that we can't Please go mention on. the carpet. I'm not going to mention the carpet. No, I'm not going to But mention can you just tell me the rules so that I don't break it, and my Yeah, cameraman doesn't break yeah, it? you're not allowed to walk on the dark carpet. Okay. Jen will kill me. Pale you can grey see carpet here- only. I'll explain the carpet. Dark grey, no phones or cameras are allowed because there's sensitive market information on their screens. Light grey, we're allowed to walk and talk. Let's continue. It's getting louder. Is this like That's peak only time? louder. Post I think lunch? maybe everyone might have been quiet for you. Everyone's Being got a sip of respectful. coffee. Yeah. In fact, I can hear ka-ching sounds. Yeah, so Is that people making money? no, that's those different sounds reflect a different trade. Okay. So if you're a trader, you're using a whole lot of different instruments to hedge your risk. And by hearing that sound, you don't need to look at what's happened. You know what's happened. So all we- senses are going. all senses are going 100%. So yeah, sound is a hugely important part of the floor, but particularly if you're running risk. Well, how does that work when it gets really loud? Well, that's more important. When it gets really loud, you hear that sound you're used to hearing over and above every sound. What was that So one? it's like Beep, beep. that would have been a futures contract trading. So yeah, a 5-year or a 10-year, or actually that's the equities derivatives desk. So it would have been a SPY, like a You must an be so equity derivative. sensitive to each one of those. You know exactly what they are. Yeah, you can hear, and that's kind of what everyone's set up for, to operate
when it's crazy, because that's when mistakes happen. And so it's a bit like a sporting team. You can train all you like, but in a grand final, the last 5 minutes, that's when the game's won or lost. So we try and hard code individuals to operate under stress. And you're the coach then? I'm sort of like, yeah, I'm the coach. Sort of Head coach. just filtering around, just hanging around. Yeah, try not to get in people's way. Actually, that's another reason I stay on the carpet. Yeah. To better understand how the team operates, Coach Mike took some time off the floor to have a chat. Talk me through the trading floor operation. Like, what time do you come in? What sort of news do you and your team absorb first thing? How do you get across all these different assets? Well, so our equities team are in probably earliest. Some of them get in at 5:30, 5:45. Wow. We have our first formal meeting at 7:30 in the morning. Actually, our Kiwi guys might get in earlier than that, but it's, first formal meeting at 7:30, next meeting at 7:45. And they're different meetings. One's a flow meeting, 7:30, 7:45 is research analysts, because those groups need to be segregated. We keep client flow away from different parts of the business. And then at 8 o'clock we have a rates meeting, which is far more macroeconomic, whereas the other two are equities, flow related, bottom up research, and then we get to macro at 8 o'clock. So there's a lot of work done before they start, actually. And they're handling a lot just in terms of funds across different assets as well. Talk to me about turnover and what flows look like. So that's every asset class. So I'm responsible for three main businesses: equities, fixed income, and our financing business. We call them different things, but they will mean the most to people in the street, I think. Turnover close to $8 billion of securities a day. So 8 to 10. So the ASX turnover is around 8. We're generally 20% of that in Australia. Wow. Similar in New Zealand. So we've got the biggest market share in Australia comfortably. And then obviously there's huge turnover in swap markets, short-term interest rates, anything to do with the front end of the curve. So it's busy, and then there's the options, equity options. There's 22 different risk buckets that we run on the floor that you're about to enjoy. So it's busy. It's busy from the get-go. Well, on risk, I mean, that's a hell of a lot of responsibility, not just the client funds, but the sort of genuine scale of the market that you also look after. Yeah, I mean, we've got a great team. We've got terrific risk systems. We've got an embedded focus on risk, behaviours and culture, which everyone's probably going to say, but we're very focused on that. Having the market share we have, we get a lot of attention, as you'd expect, from different industry groups, and we're very aware of that. And being part of a global business, a Swiss global business, the starting point is a conservative one, balance sheet protective, and we basically build the business around that. So big focus on risk, big focus on risk-adjusted rewards, and a huge focus on clients. So those three tend to come together pretty quickly each day. Mike introduced us to his colleague executing currency trades on the floor. Hi Rita, how are you? Good. Rita Alkazi. Madison, nice to meet you. Nice to meet you. Now I hear you work on the FX. Yeah, I do, but I also run, our sales department down here. So that started in foreign exchange. Yeah. Wow. What's demand like from clients for FX at the moment? Oh, it's very, very topical. I mean, with Trump and everything that's happening at the moment, phones are non-stop, and clients are really interested in how to combat the currency moves that we're seeing. How to play the Trump trade, right? Exactly. Well, if there is one, no one knows exactly what he's doing. So whether or not it's a trade or not a trade, it's baffling a lot of investors. So you're a busy woman. Yeah, I've been busy. We're a busy team. Yeah. Oh, so nice to meet you. We'll let you get back to it because I wouldn't want you to miss a call. So thanks, Rita. Nice to meet you. Everyone here was clearly hardworking and extremely polite, but there's signs they still have fun in finance. Someone's birthday recently? Is this where Friday drinks are? Arguably, this is where Friday drinks are, in this corner, to enjoy the view and relax into the weekend. Is that like the minute the market closes? It's like 5:01, depending on which market. No, it could be 4:12 actually. On the dot, I love that. People may have in their mind sort of Wolf of Wall Street, Stratton Oakmont when they think of like a Wall Street trading floor, right? Yep. What has changed throughout the decades that you've spent in trading, but what has also really stayed the same? What's changed is society, to start with. I started at UBS 30 years ago, and the joke was like advertising or marketing were the edgy sectors of work, and finance was a bit boring. So
I mean, I think society's values have changed, and definitely finance, I would say, has been ahead of that, but it depends who you talk to. I mean, it's a far better environment, there's no doubt. It's far more, well, I wouldn't say respectful, it's just a reflection of society. So I think, we've all seen changes in society pretty significantly for a good, for all the right reasons. And I think the work environment's reflected that, and we're very aware and focused on that. The technology changed everything, there's no doubt, and we're a huge embracer of that. We've just rolled out 117, co-pilot licenses to staff in our team. Oh wow, so they are adopting AI in trading? Yeah, absolutely. Well, trading and sales. The financial services business, or the global markets business that I'm responsible for, is absolutely, and clients demand it. It's a necessary focus, and it's an efficient thing. Like I was at a conference last week, and the big question was, is Chat GPT or artificial intelligence going to take my job? And the right response is, it won't. But someone that doesn't adopt technology, their role will be at risk with someone that understands technology. So it's just upskilling yourself on the next, technology step. On efficiency with AI, how big of an efficiency gain have you seen in your team since they've adopted things like Copilot, or are you still sort of yet to see that play through? Well, you see it pretty quickly, looking at the bullet points from a 1 hour meeting. It's an incredible step up in efficiency. I think we're still grappling with how we monetize it, and I think that's the challenge. I think it makes what we do more efficient and quicker, which is great for clients. I can't see people paying for that improved efficiency. It's just expected. It's expected, and that's we're in the service industry. So, I mean, the other part of that discussion is around how it improves our trading technology and how it makes us better at what we do around managing risk. On that, do you think it will ever get to a point where your team are actually using AI to make decisions for clients, or will there always be a layer of human making that? Oh, I'd say the latter, only because regulators are very focused on AI, understanding it, and